Graça e paz, está todo mundo chegando, fiquem à vontade. Em 2 minutinhos a gente inicia a ministração. 2 minutos nós iniciamos nosso culto por aqui. Sejam todos bem-vindos. Tenho visto alguns amigos entrando. Graça e paz a todos, graça e paz, irmãos de outras comunidades. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo? O áudio já voltou. Bom, verifiquei que o áudio está normal. Amém? Tô vendo o irmão Rony, irmão Carlão, minha tia, os irmãos Davinde, Jéssica, Leandra, a Cleo, a Érica, a Vanessa, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus, muito bom. Aleluia. Bom, agora são 8h20, nós vamos iniciar aqui o nosso culto, então sejam todos bem-vindos. Um abraço especialmente aos meus filhos espirituais, as minhas filhas, da nossa comunidade. Que Deus possa abençoar você, eu te abençoo no nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Você que está chegando do trabalho, você que ainda está na rua, talvez, pelo celular, seja bem-vindo. Você que está em casa, te convido a criar um ambiente de culto, um ambiente de silêncio, para que você não perca nada da palavra, para que você possa receber essa palavra e ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Você que pode fechar os teus olhos, nós vamos orar agora. Eu quero abençoar a tua vida com essa oração, abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais um dia, Senhor, no qual nós temos vida, temos o fôlego de vida, temos a paz. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem permitido. Sabemos, ó Deus, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Senhor, abençoa essa casa que está recebendo a nossa voz, recebendo essa transmissão. Abençoa cada família, Senhor, cada um dos nossos amados. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa hora. Desejamos a tua palavra, Senhor. Desejamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que a tua palavra venha trazer, Senhor, sustento para as nossas vidas. Que a tua palavra venha trazer conforto, que ela venha trazer força, que ela venha trazer poder e que através dela, Senhor, nós possamos ser santificados, possamos ser abençoados e também possamos despertar para aquilo que o Senhor tem. Pai, eu apresento cada irmão que está assistindo, cada irmã, cada amigo, Senhor. Pai, que o teu amor possa alcançar a todos, a tua paz. Eu profetizo, Senhor, sobre cada um. A tua paz seja com cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, glória a Deus. Que o Senhor possa falar com você, você que está chegando nessa transmissão. Seja bem-vindo, seja abençoado. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Durante a tarde, o Senhor falou comigo sobre uma questão. E o tema dessa ministração que eu quero compartilhar com vocês é: Deus fala. Será que Deus ainda continua falando conosco
com seus filhos, com a humanidade? Será que Deus ele ainda está falando? Esse é o tema da nossa ministração, esse é o tema da pregação de hoje. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1. É nossa palavra base aí, nossos versículos de referência. Nós vamos ler do 1 ao 3. Diz assim a palavra. Verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem faz também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que versículo tremendo, olha que palavra poderosa. Aqui quando ele diz que, no verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Na linguagem NVI, Nova Versão Internacional, diz a imagem exata do seu ser. Então, Deus continua falando, queridos. Olha que tremendo. Nós vamos observar, o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, mesmo que nós vivamos muito acerca do Novo Testamento, acerca da palavra de Deus após a vinda de Jesus, o Velho Testamento ele tem base para muitas coisas que nós podemos crer da parte de Deus. E no Velho Testamento nós vamos ver Deus operando e falando com o seu povo e usando profetas. O ministério profético, o ministério de profetas, o chamado profeta no dia de hoje, ele continua sendo usado. Porém, Deus em Jesus fez um caminho direto para o Senhor, para que eu e você possamos ter acesso a Deus. Então, Deus pode usar um profeta, mas Deus ele pode falar diretamente conosco. E é sobre isso que hoje eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. A forma e o caminho da voz de Deus para a nossa vida é através do Senhor Jesus. Por quê? Através do Senhor Jesus, Deus expressa o seu propósito para conosco. Então aqui ele está dizendo que ele fala conosco pessoalmente no verso 3, de forma que nós possamos ter a imagem do seu ser fixados em Jesus. Jesus é o caminho para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. O que significa, amados, que Deus ele fala. Deus ele pode falar com você aonde você estiver agora. Deus pode falar no seu coração e Deus pode falar audivelmente. Deus sempre vai ter uma palavra àquele que deseja fazer a tua vontade. A palavra do Senhor diz que todas as coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, muitas pessoas sobre Deus, será que Deus ainda continua falando? E eu quero dizer para você, para que você não seja mais enganado nessa área, para que você deseje ter um relacionamento com o Senhor, que Deus continua falando, sim, Ele fala de forma clara, Ele fala de forma audível. Deus tem prazer em expressar os seus propósitos à humanidade. Deus fala através de Jesus conosco. Então aqui a palavra está dizendo que antigamente Deus usava os profetas para falar de várias formas, mas ultimamente tem escolhido o Filho.
Quando a palavra diz que Deus está escolhendo o Filho para falar, significa que é um caminho direto. Quando Jesus ele vem, é crucificado, morre por mim, por você, e diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz que esse propósito dele na cruz foi também, além de nos salvar, nos transformar em reis e sacerdotes. Ele fez um caminho direto para mim e para você, direto com o Pai. É isso que a palavra está dizendo. E Deus está dizendo aqui, através de Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, que Ele tem falado nesses dias através do Filho. Você que crê em Jesus, você que recebeu o Filho, você tem uma possibilidade na sua vida de ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você imaginasse comigo Deus falando com você. Quais são as características de Deus? Alguém vem para falar com você na sua casa, no seu íntimo. Alguém de repente cavaleiro que bate a porta. Alguém que de repente toca a campainha. Como que seria alguém vindo falar com você? Só que eu quero que você comece a imaginar as características que você conhece de Deus. Deus é poderoso, diz a palavra. Deus é autossuficiente. Diz que Ele é grande. Diz que Ele é bondoso. Diz que Deus é amor. Deus é justiça. Deus é glorioso. Deus é altíssimo. Imagina Deus vindo falar com você. Um dos nomes de Deus é Deus El Shaddai, que é autossuficiente. Um Deus que não precisa de ninguém para continuar glorioso. Um Deus que não precisa de ninguém para continuar Deus, para continuar poderoso. Mas eu quero que você imagine que mesmo um Deus assim que não depende de ninguém, mesmo um Deus que não está precisando de um favor meu, de um favor da humanidade, um Deus autossuficiente, mesmo sendo todo-poderoso, diz que Ele vem e fala conosco. Ele vem e refere-se a nós como filhos. Ele vem a nós e nos chama de filho amado, porque nós só podemos ser amados e não pelo nosso mérito, mas por causa do mérito de Jesus. Nós só temos ligação e só podemos ouvir a Deus, não é pela nossa santidade, mas é por causa do Senhor Jesus. Então eu quero que você imagine Deus Todo-Poderoso entrando na sala da sua casa para trazer uma mensagem, para falar sobre o seu futuro, para falar acerca do propósito que Ele tem, para falar acerca daquilo que Ele vai direcionar você, para falar acerca dos planos que Ele tem em relação à sua vida. Imagina que o que Deus pode falar com você pode ser em relação à sua vida, em relação à igreja, em relação daqueles também que ainda não conhecem a Jesus. Deus pode vir na sua casa e falar com você audivelmente. Deus continua falando. É o tema da nossa mensagem. Deus fala, é uma pergunta para você. Você crê que Deus ainda fala? Nós lemos Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. E eu quero dizer para você, amados, para que Deus fala? Por que Deus fala? Nós lemos que Deus fala, mas eu quero te perguntar, se Deus fala ainda com os humanos, se Deus fala com os homens naturais hoje, por que Deus fala? Qual o plano de Deus em falar com você? De repente você está abalado hoje, de repente você está se sentindo triste e você está falando assim, eu não sou digno que Deus fale comigo, eu não mereço que Deus fale comigo. E eu quero dizer para você que você está certo, nem eu e nem você somos dignos, e o fato de crer em Deus não nos torna dignos, não nos faz merecedor de ouvir Deus e de ter um relacionamento com Ele, mas o fato de crermos em Jesus nos dá a possibilidade de, em Jesus,
ouvirmos a voz do Senhor. O fato de crermos em Jesus não é que nos torna digno ou não é que nos torna merecedores, mas diz a palavra que em Jesus eu tenho os meus pecados perdoados e no sangue de Jesus eu sou lavado e remido. O sangue de Jesus, ainda que ele seja vermelho escarlate, ele me torna branco, alvo como a neve, diz a palavra. E o interessante é que, por que Deus fala? E tem alguns propósitos para Deus falar comigo e com você. Talvez se nós nos perguntarmos qual o objetivo de Deus falar comigo, qual o objetivo que um ser supremo, poderoso, alto, o Deus Todo-Poderoso, que não depende de ninguém, o Deus El Shaddai, o Deus autossuficiente, para que, pastor? Por que, pastor, Deus vai vir falar comigo? Qual o propósito dele? Eu quero dizer que o primeiro propósito é o amor. O primeiro propósito de Deus é, através do amor dele, ter relacionamento. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de criador com a criação. Isso depende de quem você é, isso depende de quem eu sou. Se eu sou filho, se eu creio em Jesus, a Bíblia diz que eu tenho direito, o poder de ser chamado filho de Deus. Se eu creio em Jesus, o relacionamento que eu tenho com Deus é de pai e filho. Não é um relacionamento de acusação, de acusador, não é um relacionamento de réu, não é um relacionamento de vizinho, algo distante, não. Se eu creio que em Jesus os meus pecados foram perdoados, a Bíblia diz que eu tenho poder, eu recebi poder. Lá em João 1 diz, eu recebi poder para ser feito filho de Deus. Então, no meu caso, no seu caso, que crê em Jesus, Deus vai vir se relacionar conosco como pai e filho. A relação de pai e filho, irmãos, é uma relação pura. É uma relação de legado. É uma relação de direção, de educação, de mostrar o caminho, de mostrar o futuro, de preparar presentes espirituais, de preparar a estrutura, de trazer maturidade. Não é de executar a infância, não é de tirar a infância, pelo contrário, é de fazer tudo ao seu tempo. O pai, ele entende do filho, ele conhece bem o coração do filho. O pai sempre vai dar a direção na hora certa para que o filho seja bem-sucedido. Agora eu te faço uma pergunta, você acha que Deus fala só com os filhos? Não. Deus fala também com a criatura. E qual o relacionamento de Deus com a criatura? O relacionamento de Deus com a criatura é de criador para criação. Deus fala com as pessoas, não precisa ser crente, não precisa ser só filho. E eu vou te mostrar aqui na palavra que Deus fala com todos os tipos de pessoa. Deus não é obrigado a falar com todo mundo. Deus não obedece o homem. Deus não vai falar com qualquer pessoa porque eu posso dar uma ordem a Deus. Não, Ele fala conforme a sua vontade. Mas se Ele tiver um propósito, Ele pode falar com qualquer pessoa. Mas eu quero te dizer que você que crê em Jesus, você pode ter um relacionamento com Deus mais especial. E há um caminho aberto para mim e para você, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio em carne para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo que veio para trazer um resgate, para vir sobre a minha vida me resgatar, para vir sobre a sua vida te resgatar. Não importa o quão profundo você esteja no fundo do poço, não importa o quão sujo você esteja, o quão distante você esteja da santidade, eu quero te dizer que o propósito de Deus é que o perdido seja encontrado. E você pode ser encontrado nessa noite.
Você que crê em Jesus, eu quero dizer para você, talvez há muito tempo você não se relaciona com Deus, mas Deus continua falando e Ele quer trazer uma mensagem para você. Deus pode usar um profeta, mas Ele é para falar diretamente com você. Ativa o seu coração de filho. Existem vários tipos de filhos. Existem tipos de filhos que só se relacionam com seus pais em épocas, em datas. Mas existem filhos que não desgrudam do pai. Existem filhos que querem falar com o pai, se relacionar com o pai todos os dias. E a forma como Deus pode falar com você talvez esteja ao fato de como você crer que Deus pode falar com você. Nós já falamos aqui, um dos propósitos de Deus falar é o relacionamento. Quais propósitos a mais? Deus pode falar para revelar os planos dele. Deus também pode falar conosco para nos proteger. Deus pode falar conosco para suprir o nosso coração. Deus também pode falar conosco para nos guiar a um caminho. Deus também pode falar conosco para evitar que a gente fuja do propósito. Talvez muitos de vocês, muitos de nós, às vezes estamos firmes no caminho e alguma coisa nos chama a atenção lá fora. E quando a gente dá aquela titubeada de pensar em pegar outro rumo, Deus também fala conosco. Muitas pessoas que desviaram do caminho, não é que Deus não falou, é que talvez não tenham ouvido. Mas um dos propósitos de Deus falar comigo e com você é também que Ele tem livramento para nós. De repente você sai de manhã com um plano no seu coração e Deus fala de forma sensível, leve: filho meu, filha minha, espera 10 minutos. Ou entra à esquerda ou entra à direita. E se você tem costume, se você está acostumado a ouvir a voz de Deus, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. Deus fala conosco o dia todo. É claro que falando assim, de repente você pode perguntar: será que Deus não tem mais o que fazer? Será que Deus está colocando o homem no centro do evangelho para ficar paparicando? Não, querido, não é isso. Deus é sublime, Ele é poderoso, Ele é alto, Ele é magnífico, Ele não precisa do homem, mas a palavra dele revela que Ele, por muito amar o homem, de tal maneira, um amor tão poderoso, Ele dá o seu único filho em resgate do mundo. E Deus fala, e através do que Deus fala, é o poder que é liberado sobre nós. Qualquer homem, ainda que tenha muita autoridade no planeta, ainda que a palavra desse homem tenha poder, não significa nada perto daquilo que Deus fala, porque se Deus falar, irmão, está falado. Ninguém revoga o que Deus fala, ninguém tem como contrariar o poder de Deus. Se Deus tem um plano acerca da sua vida, se Deus tem um plano acerca da sua família, se Deus tem um plano, se Ele já falou, se Ele já deu uma promessa acerca do seu casamento, não há diabo, não há demônio, não há nada que possa contrariar os planos do Senhor. Não há nada que possa impedir aquilo que Deus disse que vai fazer. Amados, hoje, agora, essa situação global, é tempo de ouvirmos o que Deus quer falar. É tempo de ouvirmos o que Deus tem para falar em respeito de nós, do nosso ministério, do nosso chamado individual.
Queridos, a palavra diz em Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Isso significa que você não vive só da estrutura física. Isso significa que você não vive só de comer o melhor dessa terra. Isso significa que você não vive só de ter o melhor emprego, a melhor casa, o melhor casamento. Não, isso é muito bom, isso é muito necessário, mas você vai precisar para viver, você vai precisar daquilo que sai da boca de Deus. Por isso que os judeus simbolizam, por isso que o povo de Deus, Israel, simboliza que aquilo que Deus fala é o pão, é o alimento espiritual, porque ainda que você esteja com fome fisicamente, se Deus lançar uma palavra de milagre, você é suprido integralmente. Ainda que você esteja no fundo do poço hoje, se Deus lançar uma palavra, é disso que você vai viver. É disso que você vai se levantar. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de recursos, você não precisa de estrutura, você precisa daquilo que sai da boca de Deus. É isso que te levanta, é isso que te anima, é isso que te dá poder, é isso que te envia, é isso que te direciona, é isso que vai levantar a sua vida, é isso que vai levantar o caído, é isso que vai transformar as famílias. É o que sai da boca de Deus. Nem tudo que nós precisamos está no mundo. O homem quer ter o controle de tudo. O homem sonha em fazer reservas financeiras, reservas de alimento. O homem sonha em deixar tudo preparado para sua família. O homem sonha em planejar um futuro brilhante e poderoso. Mas eu quero dizer para você que você não vai viver só daquilo que tem no mundo. Você e eu, nós precisamos de algo espiritual, algo que sai da boca de Deus. O nosso suprimento verdadeiro não está no mundo. O que o mundo oferece, serve, é bom, mas o que vai preencher o vazio da sua vida, o que vai preencher o vazio dos perdidos, o que vai preencher o vazio daqueles que estão pensando em suicídio, o que vai preencher o vazio daqueles que desistiram da vida, não é nada físico, não é nada que há no mundo. E talvez eu e você, quanto tempo perdemos correndo atrás de algo para alimentar nosso ego? E quantas vezes corremos por aí tentando achar o que ia preencher a nossa vida num relacionamento, numa amizade, num local, numa pessoa, num emprego. E só descobrimos que a verdadeira felicidade está no que sai da boca de Deus a nosso respeito. De repente você está ouvindo e perguntando: pastor, o que Deus tem a meu respeito? Eu quero te dizer, aquilo que Deus tem individualmente para cada um de nós, Ele pode revelar através de um caminho chamado Jesus, diretamente a cada um de nós. No Velho Testamento dependíamos de profeta. Precisávamos orar, esperar Deus levantar um profeta, vir até nós ou ir até o profeta para saber a respeito daquilo que Deus tinha para o nosso futuro. Mas eu quero te dizer que se você puder hoje e quiser e crer, você pode dobrar os teus joelhos e acessar direto a sala do trono. Entrar direto na presença do Senhor e ouvir da boca dele tudo que pode suprir a sua vida, tudo que ele tem para o seu futuro, tudo que ele tem para a sua família. Eu quero profetizar sobre a sua vida: esse não é o seu fim. Essa situação que você está não é o fim.
creia, vai ouvir da boca de Deus, porque ainda que pareça o fim, o que sai da boca de Deus é só o começo de uma vida próspera, poderosa, uma vida cheia de graça. Eu não estou falando aqui que em Deus nós não teremos que passar por lutas ou aflições, mas eu quero te dizer que o que Deus falar acerca da sua vida, isso será confortável para você, isso levará você a um nível muito mais poderoso, a um nível acima do mundo, acima da situação física. Querido, Deus quer falar com você. Repetindo aqui o que nós já dissemos, e Mateus 4,4 diz que não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo aquilo que sair da boca de Deus. Toda palavra que sair da boca de Deus. Querido, para de ouvir as pessoas que muitas vezes não querem o seu bem. Para de dar ouvido às más notícias. Para de dar ouvido aos invejosos. Para de ouvir aquele que não consegue ver a tua vitória. Começa a ouvir a Deus. Pastor, mas eu não tenho nenhum amigo confiável. Você tem um que é Deus, o teu Pai. Entra na presença dEle e ouve Ele. Ouve aquilo que Ele tem para você. Pastor, Deus pode falar com um pecador? Pode, querido. Deus pode falar com santo e com pecador. Deus pode falar com os crentes da igreja. E Deus pode falar com quem não é da igreja. Se Ele tiver um propósito. Pastor, então eu vou orar para Deus falar com algumas pessoas da minha família. Não, querido. Você pode orar. Mas Deus vai falar com quem Ele tem um propósito. Vamos ler comigo, eu quero te convidar aqui a ler Atos 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 20. A diferença do que Deus fala. O problema não está na pessoa, se Deus fala com o pecador, se Deus fala com o crente, mas a diferença do que Deus vai falar. O que Deus vai falar? Talvez, lendo essa passagem bíblica, você vai entender o porquê que talvez você não tenha ouvido mais acerca do que Deus tem para você. Vamos ler aqui verso 1, Atos 9, Atos capítulo 9, do 1 ao 20, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Eu quero parar aqui e dizer para você, tudo que é luz do céu, tudo que é luz de Jesus, quando acender, já começa uma luta contra a ignorância. Quando Deus acende uma luz na vida de alguém, já começa ali um tempo de conhecimento, um tempo de libertação das trevas, um tempo de libertação da ignorância. O entendimento, o esclarecimento começa a vir aqui sobre a vida de Paulo. Diz que ele foi cercado aqui no caminho perto de Damasco. Subitamente um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 9 de Atos. Estou lendo aqui o verso, agora vou ler o verso 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Olha que poderoso. Paulo é cercado por uma luz do céu. Interessante que essa luz aqui já dá margens a Paulo acerca de algo acima da capacidade dele.
E ele já diz: quem é Senhor? Jesus se revela a ele, e a pergunta de Paulo é: o que queres que eu faça? Irmãos, aqui começa já uma diferença quando Deus fala com alguém. Aqui começa o início já de um propósito. Aqui começa aqui o entendimento acerca da vontade de Deus. Nós falamos aqui no início que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aqui nós estamos vendo Deus falando com um pecador, um religioso que perseguia a igreja dele, que prendia, matava, amando da religião. Deus fala com pecadores. Deus vem então, através de Jesus, conforme nós lemos em Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Deus usa um caminho chamado Jesus aqui para falar com um pecador chamado Paulo, acerca de um plano que Deus tinha poderosíssimo acerca da vida de Paulo. Deus não vem se relacionar aqui com um pecador como pai e filho nesse momento, mas nesse momento ele vem como Criador, falar com a criatura, como um Deus de propósito, falar com alguém que é chamado para obedecer o propósito. Olha que poderoso! Deus usa através de Jesus para falar com Paulo aqui. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele vem falar com Paulo aqui, audível e visivelmente, através da luz celestial que tira toda a treva da ignorância. Agora eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Nós falamos aqui no início que Deus fala com o santo e Deus fala com o pecador, Deus fala com o crente e Deus fala com os que são fora da igreja. E o que é poderoso não é quem é o que, mas o que Deus tem para falar e como nós queremos receber. Paulo era um terrível perseguidor, mas ele tem características que Deus escolhe nele. Agora eu quero que você leia comigo aqui, se você puder, continuação de Atos 9. Nós vamos ler aqui o verso 7. Nós vamos ver agora Deus falando com um discípulo, Deus falando com alguém da igreja, Deus falando com um crente, com um santo, com alguém santificado, com alguém que já crê em Jesus, mas eu quero que você note aqui os detalhes de como esse discípulo recebe. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiado-o pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Olha só, Deus se manifesta ao pecador, ao perseguidor, a Saulo, que ainda era Saulo, não era Paulo. Deus se manifesta audível e visivelmente em Jesus. Mas aqui para o discípulo, Deus se manifesta em visão. Eu quero dizer para você de forma ousada, que a forma como Deus vai se manifestar em você depende da sua profundidade com Ele. Muitas vezes achamos que depende da santidade, mas eu quero dizer que depende da sua condição de obediência, da sua condição de renúncia das coisas do mundo, da sua condição de ser intenso. Deus tem se revelado poderosamente na vida dos que são intensos, na vida dos que são profundos em Deus. Se você é raso, se você não tem profundidade com Deus, Deus pode até falar com você, te dar uma visão, te dar um sonho, falar de leve, mas se você é intenso, se você renuncia grandes coisas, se você é corajoso para obedecer grandes propósitos, se você é louco por Jesus, Deus vai falar de forma profunda com você. E aqui Deus, verso 12 do capítulo 9 de Atos. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Aqui é Paulo ainda. E sobre ele a mão para os tornar a ver. E respondeu Ananias: Senhor,
De muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha que tremendo, quero chamar sua atenção aqui. Deus vai falar com um perseguidor da igreja, um religioso, Saulo, que perseguia, torturava os cristãos. E Deus fala com ele de forma poderosa e ele responde: quem é, Senhor? O que faz? E Deus vai falar aqui acerca de um propósito com um discípulo, e o discípulo questiona Deus. Deus, mas eu tenho ouvido que esse homem tem feito males. Queridos, não precisa muita interpretação de texto para nós analisarmos aqui que um tem o desejo de saber o que Deus quer e o outro está preocupado com a situação. Eu vou continuar a leitura. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, quem este era, o Filho de Deus. Olha que tremendo, exemplo de Ananias e Paulo, um discípulo e o outro perseguidor da igreja. Paulo era um perseguidor, Ananias era um discípulo. Ouviu a Deus Ananias, mas teve medo da autoridade de Paulo. O que Ananias analisa aqui ao ouvir a voz de Deus? Ele analisa a circunstância e ele analisa também a consequência, o que pode acontecer se ele obedecer a Deus. Mas olha, tremendo, como que Paulo recebe aqui a experiência com Deus? Como que Paulo é tocado quando Deus fala? O que Paulo reage primeiro, ele fala assim: quem é, Senhor? Primeiro ele quer conhecer aquela luz. E logo ele diz: o que queres que eu faça? Paulo, ele era terrível, pecador, perseguidor, mas ele tem uma grande capacidade aqui. Do que? De ser profundo. Paulo fazia as coisas com intensidade. É claro, querido, que alguém fora da presença de Deus, ainda que tenha qualidades, isso não vai trazer salvação para ele. Nós não somos salvos por mérito, mas o nosso chamado, aquilo que Deus tem para fazer em nós, tem muita relação com as nossas características, tem muita relação com o nosso caráter. Por isso que, se você que está em Cristo é uma nova criatura, o seu caráter é transformado e você anda em intensidade, em profundidade, em grande renúncia, o chamado de Deus vai ser muito mais poderoso na sua vida do que na vida de alguém que não tem intensidade. Paulo aqui considera Deus. Paulo aqui, com a voz do Senhor, ele está considerando o momento em que Deus está falando com ele. Paulo não está olhando a situação mais externa, as consequências, ele não está olhando aqui a circunstância. Paulo está olhando aqui para Deus. Paulo está considerando o poder de Deus e a autoridade de Deus. É diferente do discípulo. O discípulo olha a situação, o medo. Olha, Deus, esse homem chamado Saulo, ele tem carta para matar os cristãos. Paulo não conhecia Deus, mas se submete e diz:
o que queres que eu te faça? E aí agora eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando essa ministração. Eu mostrei para você na Bíblia, na palavra, que Deus fala tanto com crente, quanto com gente de fora da igreja, com pecador, com qualquer tipo de gente Deus fala. A grande questão é o que Deus fala, como Deus fala e os planos que Deus fala. Então eu quero te fazer uma pergunta, amado irmão, amada irmã. Quais são as suas características para atrair a voz de Deus até a sua vida? Você é alguém que considera o que Deus fala acima de tudo? Ou você primeiro analisa a situação em que você está? Você é uma pessoa que retém a palavra da verdade e coloca toda a sua coragem para viver aquilo que Deus está falando acerca de você? Ou você é alguém que primeiro vai analisar se a situação está favorável ou se você não tem medo para viver aquilo que Deus está falando acerca de você? Você é medroso em relação aos planos de Deus? Ou você é alguém que tem coragem, custe ao que custar, você vai viver os planos de Deus para a sua vida? Você é alguém que está disposto a obedecer 100%? Ou você ainda está confundindo a intimidade por ser discípulo com o poder de decidir até que ponto você obedece? Você é alguém que Deus pode falar e você vai receber de forma intensiva, profunda? Você tem coragem de largar tudo para obedecer o conforto? Muitas vezes renunciar a amigos, família. Muitas vezes reconhecer que Deus é o Senhor absoluto e abrir mão de sonhos que há anos você tem planejado. Anos você tem investido nesses sonhos. Você é alguém intenso para mudar a rota da sua vida, para desistir daquilo que desde criança você tem sonhado e agora que você está um pouco mais perto, você tem coragem de decidir, de viver esse amor com o Criador, capaz de mudar o rumo da sua vida, trocar planos, sonhos, objetivos. Falar: Senhor, tudo que eu tenho, eu estou abrindo mão, eu quero saber o que queres que eu faça. Senhor, eu descobri que Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu quero viver um propósito do que os meus, uns planos mais poderosos, mais maravilhosos do que o meu. Quão profundo você é, quão profundo é os teus ouvidos espirituais, para que Deus fale palavras poderosas. A Bíblia ensina, querido, que nós não podemos jogar pérola aos porcos. Sabe o que significa isso? Com muito respeito. Eu creio que essa passagem não fala no sentido pejorativo por ser porcos. Mas eu entendo que o que a palavra queria dizer é: o que os porcos vão fazer com pérolas? E com muito respeito a mim e a você também, eu quero dizer, o que nós, sendo rasos, não tendo profundidade em Deus, o que nós faremos com uma palavra de vida tão poderosa da boca do nosso Criador? Nós devemos nos apresentar a Deus como alguém insaciável, como um recipiente, um vaso, que sempre cabe mais unção. Agora, se você é um vasinho, uma panelinha, Deus vai medir rapidamente e vai falar pouco com você. Mas se você tem alargado o seu odre, renovado o seu odre, porque a Bíblia diz que um odre novo, ele vai ser elástico, ele vai receber algo poderoso, algo novo. Sejam profundas, sejam intensos.
Aleluia. A palavra diz em Atos, capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, esse versículo fala de receber poder. Esse versículo fala de ser usado por Deus em milagre, para ser testemunha, para testemunhar Deus operando. Esse versículo fala de receber uma porção do Espírito. Ele vai descer sobre nós e nós vamos ser testemunhas. Mas a grande chave para essa pregação de hoje é a parte B do versículo, porque ele diz assim: vós serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aí eu quero dizer o quão profundo você é em Deus e o quão disposto você está de renunciar à sua vida. Porque ser testemunha, testemunhar Deus na sua congregação, na sua casa, no seu conforto, é a coisa mais fácil que tem, e talvez você não tenha oportunidade de ser testemunha de Deus aonde você está. Deus não chama ninguém para ser testemunha dele no conforto. Quando Deus quer fazer algo, Ele tem um local, mesmo que seja temporário. E Ele tem o próximo local, o futuro local. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Aonde? Na minha casa, na minha congregação, no meu bairro, no meu conforto? Não. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, irmãos, eu vejo aqui em Atos 9 o discípulo Ananias preocupado com a circunstância. Ele queria servir a Deus, mas de forma limitada. Mas eu vejo um Paulo aqui, perseguidor religioso, um doido que mata, que espanca crentes, mas que quando tem uma experiência com Deus, não tem limites, ele está disposto a ir até os confins da terra. Muitas pessoas, muitos irmãos eu vejo falando: Deus me usa, eu quero ser usado por Deus, eu quero testemunhar grandes feitos do Senhor. Muitas pessoas querem testemunhar, mas não estão dispostos a sair do seu conforto. Eu quero te dizer que se você quiser ter intensidade com Deus, você vai ter que abrir mão de planos, de conquistas. E eu quero dizer para você, Deus manda eu falar algo nessa hora. Nem toda conquista é para você aceitar. Pastor, mas eu paguei um preço tão alto, é agora que a conquista chegou, eu estou colocando a mão. Opa, é nesse momento que talvez Deus quer que você renuncie. Renunciar quando você não tem nada é fácil. Mas muitas vezes o chamado de Deus e o propósito é quando você já está colocando a mão naquilo que é poderoso, naquilo que você gastou tempo, naquilo que você que demorou, você sofreu, e quando você vai pôr a mão, agora que vai vir aquele emprego, agora que vai vir aquela grande conquista, eu quero dizer, você está disposto? Porque nós não temos que renunciar àquilo que não é pedido. Muitas pessoas renunciam àquilo que querem. Eu renunciei por Deus. Não. Você só pode renunciar algo por Deus se Ele te pedir aquilo. Por isso, querido, que Deus fala conosco para que a gente esteja atento sobre a nossa forma de viver, sobre aquilo que nós queremos viver para Deus. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele não depende de ninguém. Deus não depende de mim para ser adorado. Deus não depende de mim para ser poderoso. Deus não depende de mim, não depende do meu ministério para alcançar pessoas. Deus não depende dos anjos, Ele é um alto sublime, um ser poderoso, altíssimo, o ser mais elevado.
mas Ele tem amor por mim e por você. E Ele fala conosco através do seu Filho, através do Filho do seu amor. Jesus, lá em João 14,15, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você ama Deus? É muito fácil, né? Hoje nós temos muito louvor, muitas ministrações, e muitas letras dos louvores diz que amamos a Deus. Mas o que diz se você ama a Deus, o que vai falar se você ama a Deus, muitas vezes não é a sua boca. Porque o que a sua boca fala, em partes pode ser verdadeiro, em partes pode ser uma emoção de momento, em partes pode ser o costume automático de cantar uma letra. Mas o que vai expressar de verdade o nível que você tem de amor por Deus é o tanto de renúncia que você tem para obedecer o id dele, para obedecer o convite dele, para estar sensível. A sensibilidade não vem de Deus, a sensibilidade vem de você. É você que precisa conduzir a sua alma. É você que precisa conduzir o seu coração para desejar as coisas do alto. É você que tem que decidir para onde os teus olhos vão olhar, para baixo, para frente ou para cima. Lá em Efésios 3, Paulo fala das dimensões do amor. Ele fala da altura, ele fala da profundidade. Querido, se você ama Deus, Deus vai falar com você. Ah, pastor, e se eu não amar? Deus pode falar com você, mas é diferente a forma como Ele fala. Deus não vai desperdiçar recursos com quem não quer ouvir. Achamos que Deus fala conosco pela santidade. Deus fala conosco pela profundidade e pela intensidade do nosso coração. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu finalizo por aqui. Eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro sobre a sua vida a paz que excede todo o entendimento. E declaro que você não vai ser feliz por nada que há no mundo. Nem riquezas, nem reconhecimento, nem conforto. Você vai ser feliz e abençoado, conforme Mateus 4:4. Por tudo aquilo que sai, toda palavra que sai da boca de Deus. Que nessa noite você possa encerrar essa ministração junto comigo, desejoso, desejosa, de se preocupar cada dia mais com aquilo, ou melhor, com a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe. No domingo nós temos mais às 18 horas. Nós vamos colocar no YouTube essa ministração. Você pode compartilhar. Você que está nos vendo e ainda não está inscrito, eu peço que você, se desejar e puder, se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Vinde Adoremos, no YouTube. Que Deus derrame a sua paz sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.